Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web. O programa aqui aborda os assuntos que estão sendo falados na internet e também alguns dos temas mais pesquisados no Google. Ontem começou a ser emitida a nova Carteira de Identidade Nacional. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a confeccionar o documento. E por isso, o assunto foi parar nos trends e está sendo muito falado na internet. Essa nova identidade, gente, vai ter apenas o CPF como registro geral, único e válido para todo o país. E como o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a começar a emitir o documento, é por lá que está o maior número de buscas, a gente vê aqui no mapa. Nessa tela a gente vê também as regiões que mais pesquisaram depois do Rio Grande do Sul. A gente tem o Distrito Federal, Minas, Amapá e Acre. E esses locais serão também os próximos a implementarem o novo documento. Então o pessoal já está buscando aí, como fazer essa migração, estão curiosos. E sempre quando essas novidades surgem, surgem também várias dúvidas. Então hoje eu chamo aqui para conversar comigo a Flávia Viana Ferreira, que é diretora substituta do Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, que vai explicar melhor como é que já está funcionando esse esquema por lá. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, uma dúvida que está todo mundo, inclusive aqui na redação a gente estava nos bastidores pensando assim, poxa, será que eu tenho que atualizar meu documento? Eu vou ter que correr para tirar essa identidade? Então explica para a gente, até para acalmar a população, quem que precisa ou quem pode tirar essa nova identidade, Flávia? Bom, aqui no Rio Grande do Sul nós começamos com o projeto piloto com mais 7 estados da federação. Então, assim, como por se tratar de um projeto piloto, nós vamos começar com as pessoas que nunca tiveram RG no estado. Então, a gente está pedindo que as pessoas que nunca tiveram RG podem encaminhar. Para isso, elas têm que ter o CPF já. Então, como são só as pessoas que nunca tiveram RG, nós estamos informando e batendo bastante assim na mídia de que não precisa ver essa correria, no Departamento de Identificação, que é onde está sendo feito o documento, até porque tem-se uma validade, o documento vai ter uma validade de 10 anos a partir do decreto federal, que foi de fevereiro de 2022. Tá, entendi. Agora, Flávia, na prática, como é que foi esse dia a dia aí desde ontem, e hoje também? Estão se formando filas, as pessoas estão um pouco confusas, com essa questão de se tem ou se não tem que emitir essa nova identidade. Conta pra gente um pouquinho desses bastidores. Ontem, no primeiro dia, teve muito movimento, A capacidade de atendimento do nosso departamento aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, claro, vários endereços, postos de identificação, mas a gente começou a emitir só no endereço da Zenha, que é o departamento, tá? Então, assim, houve muita procura, sim, muita procura. As pessoas acharam que toda a população podia fazer o documento, e não é isso, Então, é só para aqueles que não tiveram RG neste primeiro momento, para nós vermos como é que tudo vai se comportar, Questões de sistemas, ajustes, buscas, links com outros órgãos da federação, como a Receita Federal. A gente precisa linkar e ter uma resposta se esse CPF está ok, para poder emitir o documento. Então, tem uma série de coisas que antes não existiam no documento antigo, que passaram a existir. Então, para ver como vai se comportar tudo, nós começamos e optamos por somente as primeiras vias. Tá, e Flávia, eu vou até pedir para você acompanhar aqui, a gente vai soltar umas imagens, dessa nova identidade, para você ter noção de como vai ser. Então, a gente tem ali a foto, a gente vai ter CPF, a gente vai ter também, que é uma novidade, Flávia, que eu queria que você explicasse para a gente, a questão do QR Code, A gente está vendo ali que esse QR Code ele vai servir para qualquer dispositivo ler essas informações. É também uma questão de segurança. Explica melhor para a gente quais são os diferenciais dessa carteira de identidade para a carteira que a gente tem hoje. O modelo que nós temos hoje não possui o QR Code, Então, assim, por uma questão de segurança e de evitar fraudes do documento, o governo se decidiu,
em criar esse QR Code para que muitas informações ficassem ali dentro. Como, por exemplo, a impressão digital não vai mais ficar presente, né, assim, impressa no documento. Ela vai Porque hoje estar é no dentro verso, né? A do gente QR vira a Code. identidade e um dos lados tem a impressão. Então agora não vai. Perdão, engasguei aqui. Isso. Agora não vai ter mais, vai ser apenas então a foto e o QR Code com as informações. Isso, a impressão digital ela não vai mais ficar aparente. Dentro do QR Code tem todas as outras informações do cidadão que não são impressas no documento ali, que a gente vê aparentemente, só de mexer no documento. Tem também, dentro do QR Code, a validade desse documento, né? E ela faz essa verificação da autenticidade dele. Ô Flávia, agora me conta... tem a questão da doação de órgãos, que é uma novidade. Uhum. A doação de órgãos é uma novidade. É verdade, a outra não tinha, né? Isso, não. Agora vai passar a poder declarar se é ou não doador. Doador de órgãos. Agora, por que, Flávia, que é o que muita gente está se questionando, por que é tão vantajoso a gente ter esse documento único, né? A gente sabe que vários países já trabalham dessa forma, tem um documento único e que daqui para frente vai ser assim. Lógico que vai levar um tempo, né, até toda a população ter só esse tipo de documento, mas hoje a gente muitas vezes carrega identidade, CPF, CNH, então é muita coisa, né? Qual que é a vantagem, então, de se ter tudo concentrado em um documento só? A vantagem é principalmente, por exemplo, eu estar no Rio Grande do Sul e ter todas as informações do cidadão que fez uma emissão lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, assim, hoje, se eu quiser ter uma identidade em cada estado da federação, eu tenho, né? E os estados, eles não têm essas informações interligadas. Com esse documento novo, nós teremos tanto os dados biográficos, quanto os dados biométricos, de impressão digital, de foto e de assinatura do cidadão. Então, esse banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, junto com o banco de dados biométrico dos estados, vai trazer muito mais segurança para o documento a nível de falsificação, de criminalidade mesmo, de se descobrir se o cidadão está procurado em outro estado, né, se ele está respondendo a algum crime. Era isso que eu ia comentar com você, Flávia. Desde o mais simples até os crimes hediondos, né, que hoje não existe entre os estados dessa ligação. Tá falhando um pouquinho sua conexão, mas eu acho que você está me ouvindo. Eu vou tentar fazer meu questionamento aqui. Você estava falando sobre a questão da pessoa ter um RG por estado, né? Cada estado que ela vai, se mudou, tira outro. Sim. E às vezes o próprio criminoso faz isso, né, a fim de aplicar golpes, a fim de ter essa dificuldade da polícia encontrar. Essa, então, é uma das vantagens que a gente vê desse documento único, né, que todas as instituições do governo vão ter em um só lugar as informações dessa pessoa. Então, não adianta ela praticar um crime aqui em um estado, ir para outro estado, tirar outro documento. Então, isso vai facilitar também o trabalho da polícia. Com certeza, né, o objetivo é justamente trazer mais segurança, né? Não só para evitar fraudes no documento, mas a nível de segurança mesmo, de crimes, né? Agora, Flávia, a validade, né, dessa nova identidade, desse novo documento, é de 10 anos a partir de hoje, né? Quem tirou hoje vai ter essa validade durante 10 anos, depois vai ter que refazer esse documento. A gente já tem uma informação de como é que vai ser isso? O novo documento, ele tem uma validade conforme a faixa etária, tá? Então, assim, para quem emitiu o novo documento, de 0 a 11 anos, vai ter uma validade de 5 anos, até porque a criança, ela cresce, muda a fisionomia, troca a assinatura, né? Então, ela vai ter uma validade menor. De 12 a 59 anos, eu não sei, acho que está cortando. De 12 a 59 anos, vai ter uma validade de 10 anos. E a partir dos 60 anos, por tempo indeterminado. Então, o indivíduo emitiu um novo documento, não precisa mais depois
renovar, fazer uma nova a partir de 60 anos. Se preocupar. Eu tô te ouvindo bem, Flávia, a gente só tá com um delay grande, eu falo e demora para chegar aí, né, a minha voz até você. Mas para a gente encerrar, eu queria falar sobre a questão do CPF, né? Quem não tá com o CPF regularizado não consegue fazer essa troca, né? E aí precisa procurar a Receita Federal para fazer essa regularização, precisa ir até um canal de atendimento online mesmo e consegue fazer essa regularização? Sim, a informação que nós temos com a Receita é de que, sim, a pessoa precisa regularizar esse CPF junto à Receita Federal, seja fisicamente no órgão da Receita ou através do site também, pelo site da Receita Federal. A regularização do CPF nada tem a ver com os institutos, tá? Ontem a gente já teve alguns questionamentos nesse sentido, do tipo, mas o meu CPF não vale, então arruma para mim, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que cada órgão é um órgão, né? Então, a Receita Federal é federal, então eles têm os dados deles lá que o indivíduo precisa regularizar. Não tem a ver com os estados nessa regularização. E esse projeto piloto, como é que está funcionando aí, Flávia? Sai na hora o documento, é enviado para a casa da pessoa, ou ele é digital, aparece já no sistema online? Não, ele aqui a gente optou por, depois que a pessoa retirar o documento físico, aí ela consegue pelo gov.br ter o documento no celular, né? Hoje a carteira de motorista, por exemplo, tu encaminha física e imediatamente tu tem ela no teu celular. Nós optamos somente pela retirada para que as pessoas retirem o documento físico, né? Porque se tiver só, a gente entende que se tiver só no digital, muitas pessoas não vão retirar. E é importante ter o físico também. Tá certo. Bom, Flávia, adorei aqui os esclarecimentos, muito obrigada. O Distrito Federal, que é onde fica aqui, né, a sede da TV Justiça, em breve a gente vai ter também essa atualização. Então, já a gente vai pegar aí esse documento em mãos para dar mais uma olhadinha, mas eu adorei a novidade e obrigada pelos esclarecimentos aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço e nós ficamos à disposição para qualquer informação que vocês queiram. Tá certo. Bom, você aí de casa continua comigo, agora a gente volta aqui para as telas do Google para saber quais são os outros assuntos que têm sido pesquisados durante a semana na internet. Vamos dar uma olhadinha? Começamos com o calendário Auxílio Brasil, porque a Caixa Econômica vai pagar o auxílio de julho para os beneficiários do programa até o dia 29, nessa sexta-feira agora. Só no mês de julho vai ser aí de 7,3 bilhões de reais, né, que o governo vai gastar, segundo o Ministério da Cidadania, com esse benefício. Esse calendário está seguindo as datas do antigo Bolsa Família, mas um novo calendário do Auxílio Brasil, né, que passa a valer a partir de agosto, foi publicado na segunda-feira no Diário Oficial pelo governo e foi antecipado em 9 dias esse pagamento. Então começa agora em agosto o pagamento no dia 9 de agosto. Esse próximo trend é para você aí que é MEI ou então tem empresa, né, pequena empresa. A nova fase do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, começou a ser liberada nesta semana. Você precisa, né, ver direto com seu banco se o financiamento já está disponível, mas vale lembrar que é proibido usar esse dinheiro para a distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. O governo estima que sejam liberados aí 50 bilhões de reais nos financiamentos ainda neste ano. E o nosso último trend que a gente selecionou para falar hoje aqui é Dia dos Avós, que teve aí mais de 1 milhão de pesquisa. O dia foi comemorado ontem, né, dia 26, e vamos combinar que aquela famosa frase é mais que verdade, né? Avós são pais com açúcar. Que delícia ter o privilégio de conviver com uma avó, com um avô. A minha avó querida sempre me assiste aqui às quartas-feiras. Vou mandar um beijo aqui para ela, desejar um feliz Dia dos Avós. Final de semana eu viajo para visitá-la e comemorar essa data bem de pertinho. Agora a gente faz uma pausa, voltamos no próximo bloco com mais informações e também desvendando algumas fake news. Não saia daí.
estamos de volta e vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. Começamos com a fake que está lá no nosso Instagram. Toda semana a gente desmente uma fake news por lá. E a gente vai colocar aqui na tela agora qual que é a dessa semana. Se você não segue a gente, segue lá, @TV Justiça Oficial. Era fake a mensagem que circulou nas redes com o link para sacar R$ 2.500 do Auxílio Brasil via Pix. A mensagem falsa, gente, dizia assim, ó: consulte se você tem direito ao benefício Auxílio Brasil no valor de R$ 2.500 e faça seu saque via Pix imediatamente. E em seguida aponta para um link, né, de consulta. Então, está na cara que é golpe, né? O Ministério da Cidadania, afirmou que a mensagem é falsa e que se trata de um golpe. E na programação aqui da TV Justiça, a gente alerta para uma fake news sobre os funcionários do IBGE. Dá uma olhada. Fácil reconhecer o recenseador. Ele estará vestido como eu, com um colete do IBGE, às vezes com um boné, sempre com um DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, onde os dados serão registrados, e no colete vem um crachá, onde terá a foto do recenseador, o nome, os dados pessoais e um QR Code, que pode ser lido pelo celular do morador. O recenseador perguntará apenas o que está no questionário. O morador, se tiver dúvida, ele pode consultar o questionário no site do IBGE, ele está lá disponível. O recenseador ele vai perguntar coisas do tipo quantos moradores tem na casa, os nomes deles, as idades, sexo, cor, raça, trabalho, educação, informações sobre o domicílio. Ele nunca perguntará coisas do tipo qual é o banco que você tem conta, se você tem cartão de crédito, qual é o número da sua conta corrente, qual é o número da sua senha. Esse tipo de pergunta nunca pode ser feita pelo recenseador. Pois é, e para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Rodorval Ramalho, que é doutor em Sociologia. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tá Na Web. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que acompanham o Tá Na Web e a TV Justiça. Bom, muito doutora, obrigado pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. A gente viu aí, né, que como é que o recenseador, né, que é a pessoa que aborda o morador na casa para fazer a pesquisa vai estar vestido. A gente tem que ficar muito ligado em relação às perguntas, porque realmente existem criminosos que se aproveitam, né, dessa situação para aplicarem golpes. Então, a gente tem que realmente ficar bem atento. Mas o nosso papo aqui com o Rodorval vai ser sobre a importância do censo, né? O censo que não é feito há muitos anos já, a pandemia que postergou ainda mais essa realidade. Então, doutor, eu queria começar falando a respeito da importância. Por que é importante, então, a gente abrir a porta da nossa casa e responder essa pesquisa? Primeiramente, eu quero parabenizar a pauta da equipe, porque o censo é um momento importantíssimo, um momento vital para que o país se conheça, né, para que o país construa uma imagem detalhada do seu perfil socioeconômico, cultural, de várias características da população, do seu acesso à escola, a esgoto, enfim, os perfis familiares. Uhum. Então, é um momento ímpar, esses momentos dos censos, que ocorrem a cada 10 anos. Dessa vez, agora, em função da pandemia, atrasamos mais 2 anos, mas já estamos. E temos que ter todo cuidado, porque você sabe que o Brasil é um país com uma sensação de insegurança muito grande. Pessoas, né, esse censo é feito domicílio a domicílio. Muitas pessoas, muitas vezes, se recusam, têm medo de receber o funcionário do IBGE, o entrevistador, e é por isso que esse tipo de informação que vocês acabaram de veicular é de muita importância. E acredito que será veiculada outras vezes no próprio canal aqui da TV Justiça.
Sim. Bom, agora eu quero te perguntar o seguinte, doutor, como sociólogo, né, o senhor acredita que esses dados, eles ajudam um pouco na construção, por exemplo, de políticas públicas, né, já que ele traça um panorama, um cenário geral da nossa população, e são também instrumentos, talvez, para a gente acompanhar onde avançou, onde retrocedeu, como é que o senhor enxerga? Perfeitamente. O raciocínio é exatamente nesse sentido. Todo e qualquer planejamento, nós sabemos que é precedido por um diagnóstico, né, feito da situação. Então, o censo é esse diagnóstico extremamente detalhado que vai nos colocar diante da nossa realidade socioeconômica, étnico-racial, religiosa, e já vai, inclusive, com os seus dados, sendo comparado com os dados do censo anterior, onde foi que nós avançamos, onde foi que nós emperramos, onde precisamos conhecer melhor, né? Para isso, o censo também tem um segundo questionário, que é um questionário mais aprofundado, mais detalhado, com 77 questões, e tudo isso a serviço, não é, do próprio desenvolvimento do país, da superação das suas contradições, da superação de muitas carências que nós temos, e é importantíssimo para o planejamento das políticas públicas. Embora seja importante lembrar que nós também temos outras bases, né, de informações, outros bancos de informações que também nos ajudam, não é? O censo do IBGE talvez seja o mais detalhado e é o mais amplo, não é? Porque é um censo, não é feito somente por amostragem. Mas essas políticas públicas, hoje mesmo eu estava, coincidentemente, lendo uma notícia da Secretaria Nacional da Família, né, do Ministério das Mulheres e da Família. E nos planos que eles têm, né, um deles, que é um programa que está sendo muito forte, que é a Escola Nacional da Família, eles preparam as pessoas multiplicadores para intervir, mediar, dialogar com famílias, com vários tipos de famílias, em situações concretas. Ora, se a secretaria tem esses dados familiares, o chefe da família, o tamanho da família, a relação de propriedade com a unidade domiciliar, enfim, se ela tem todas essas informações que o censo pode trazer, isso facilita demais o planejamento dessas ações. Então, um censo é, de fato, uma oportunidade muito grande, que eu espero que a gente saiba aproveitar. Doutor, está falhando um pouquinho, mas eu vou tentar fazer uma última pergunta aqui. Vamos ver se o senhor consegue me ouvir, né? Depois de 12 anos, né, a gente vai ter o censo, então, agora sendo feito novamente. Vai dar tudo certo, né? Ele vai voltar a ser realizado. E eu queria saber, na sua opinião, se o senhor pode listar, talvez, alguns dos prejuízos que esse adiamento, né, que vários desses adiamentos causaram, né, até para a nossa população mesmo, né? Porque a gente fica um pouco sem saber, né, em que pé que estamos. Veja, Mariana, nós, especificamente, é um pouco difícil identificar esses prejuízos, porque, na verdade, o grande prejuízo foi o atraso na construção das informações, não é? Mas eu não acredito, particularmente, que algo tenha deixado de ser planejado, porque, como eu falei anteriormente, nós temos vários outros bancos de dados, né? Nós temos DataSUS, nós temos o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós temos o próprio PNAD, que é a pesquisa de amostra por domicílio, que é feita de maneira contínua. Então, nós temos uma base, né, que não se restringe a esse censo. É claro que agora, com esse censo, nós teremos uma base ainda maior e mais detalhada para colaborar com os nossos planejadores. Lembrando sempre que o planejamento não garante, o censo, esse diagnóstico não garante um planejamento bom e o planejamento também não garante uma ação
efetiva. Então, essas 3 fases têm que estar bem articuladas, porque às vezes um bom diagnóstico não é seguido por um bom planejamento, que por sua vez não é seguido por ações efetivas. Então, é claro que nós temos que esperar do censo o que ele pode nos dar, que é o diagnóstico. Posteriormente, o planejamento e as ações efetivas aí ficam a cargo dos executivos estaduais, da própria União. Tá certo. Adorei as explicações, doutor. Te desejo uma boa noite e muito obrigada pela participação aqui no Tá na Web. Eu é que agradeço e uma boa noite para você também e para os seus ouvintes e telespectadores. Obrigada. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Você aí de casa, não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify, tá? Segue a gente lá, acompanha o nosso conteúdo. Eu agradeço a sua companhia. Eu te espero, então, na semana que vem. Até lá!